Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. Para mim, mais do que uma satisfação, sempre é uma grande honra eu poder comentar pontos da doutrina espírita para a Sociedade Paulo de Tarso. E hoje nós vamos comentar os itens 6 e 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado A Fé Transporta Montanhas. E a esses itens 6 e 7, Kardec deu o subtítulo de A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. E ele diz assim: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé, e sob esse aspecto a fé pode ser raciocinada ou cega. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Preconizar a alguém a fé cega é confessar-se impotente para demonstrar que se está com a razão. Ou seja, ele está nos dizendo que nós temos que raciocinar. A nossa fé deve ser embasada na razão. Deus não nos daria a capacidade de raciocínio se não fosse para nós a utilizarmos. Aliás, as leis de Deus nos forçam a desenvolver a inteligência. Ele poderia nos dar a capacidade de absorver os nutrientes do meio ambiente da mesma forma que nós absorvemos o oxigênio, através da respiração. A gente poderia absorver o que está no ar, que são o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono, que são os 4 elementos fundamentais para a manutenção da nossa vida física. Mas se fosse assim, a gente não iria evoluir tão rapidamente quanto a gente evoluiu até agora. Aliás, mesmo dessa forma, tendo que trabalhar para manter o corpo físico, para sustentar a vida física, ainda assim o nosso progresso intelectual ele é relativamente lento. Mas se fôssemos absorver os nutrientes direto da natureza, sem precisarmos trabalhar para manter o corpo físico, a nossa inteligência seria muito mais rudimentar do que ela é até agora. Então, Deus, como não faz nada inútil, se Ele quer que nós sejamos inteligentes, é porque Ele quer que utilizemos essa inteligência. E não se pode esperar que alguém creia em algo que vai contra a sua capacidade de raciocínio. No item 7 deste capítulo 19, Kardec diz que a fé não se prescreve nem se impõe, e que ela se adquire e ninguém está impedido de possuí-la, mesmo entre aqueles que sejam os mais refratários. E ele diz que em certas pessoas a fé parece de uma certa forma inata, ou seja, uma centelha basta para desenvolver essa fé. E que essa capacidade, essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de um progresso anterior. Em outras pessoas, diz Kardec, ao contrário, elas dificilmente penetram essas verdades, têm uma dificuldade para penetrar na mente de algumas pessoas. E aí diz que as primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que souberam, estão com a educação feita. E que as segundas, aquelas que têm dificuldade, têm tudo para aprender. Estão com a educação por fazer. E diz assim, entretanto, essa educação se fará. E se não ficar concluída nessa encarnação, será noutra ou em outra. E essa fé inata a qual Kardec se refere, não significa que o encarnado que crê é alguém superior. Significa apenas que esse encarnado já vivenciou experiências que fortaleceram a sua fé. Lá no livro Ação e Reação, no capítulo 17,
André Luiz cita o exemplo do espírito encarnado, que naquela ocasião estava com o nome de Léo, e ele era um paciente terminal. Ele tinha tuberculose e estava nas últimas horas de vida. E estavam André Luiz e o assistente Silas junto desse paciente em estado terminal. E André Luiz começa a inquirir desse paciente algumas coisas. Ele fala com esse espírito e na mente do espírito soa como se ele próprio estivesse raciocinando. E aí André Luiz pergunta para ele se ele tem medo da morte. E ele pensa, será que eu tenho medo da morte? Ele diz, não, não tenho medo da morte, não. E aí André Luiz pergunta, mas tu te considera injustiçado? Porque ele teve uma vida muito difícil. E ele pensa, será que eu sou injustiçado? Não. Jesus morreu na cruz, foi humilhado, foi torturado, e ele era perfeito, por que é que eu vou me considerar injustiçado? Claro que eu não sou. E aí André Luiz pergunta para ele em relação ao irmão que esse homem que estava para desencarnar possuía. Esse irmão dele havia tirado todos os bens dele e o expulsado de casa. E ele pergunta, tu tem alguma mágoa do teu irmão? Ele fica pensando, será que eu tenho mágoa do meu irmão? Tá, coitado. Ele também vai morrer, ele não conhece as verdades da vida. Eu tenho mais é que lastimar a situação dele. E o Kardec diz que a resistência que o incrédulo apresenta muitas vezes é mais decorrente da maneira como as pessoas apresentam para ele as verdades. E vejam, essa fé que parece inata, que eu disse que não significa que a pessoa que tem fé é superior, fica bem exemplificada nesse caso que a gente está citando aqui. Esse espírito encarnado que está para desencarnar, que está em estado terminal, na encarnação anterior, ele tinha um irmão que tinha problemas mentais e os pais desencarnaram quando ele era muito jovem ainda, já adulto, mas jovem. E ele ficaram como herdeiros dos bens dos pais, ele e o irmão. Mas provavelmente, como os pais já conheciam bem esse espírito na encarnação anterior, eles deixaram os bens do irmão que tinha retardamento mental a cargo de uma família, um casal de amigos em quem eles confiavam. E o Léo, esse desencarnante atual, na encarnação passada entrou na posse de metade dos bens. Mas como ele gostava muito de gozar a vida e gastava muito, em pouco tempo ele dissipou toda a sua parte da herança. E aí ele começou a pensar em entrar de posse da parte que era do irmão. E aí ele começou a deixar o irmão, que tinha problemas mentais e tinha problemas com a bronquite, deixar esse irmão andar de noite no frio. Mas apesar disso, o irmão resistia e não morria. E chegou um ponto em que ele já estava cheio de dívidas e ele precisava urgentemente do dinheiro do irmão, então ele esfaqueou o irmão e o matou. Quando voltou para o mundo espiritual após o desencarne, ele sofreu terrivelmente e percebeu a hediondez do crime dele. E percebam, o irmão, depois que morreu, o perdoou, não ficou com nenhuma mágoa dele. Mas ele não se perdoava. E aí ele pediu para ter uma nova encarnação onde ele passaria pelo mesmo problema. E aí ele veio também com problemas mentais. Quando ele ainda era pouco mais que adolescente, os pais desencarnaram. E o irmão o convenceu a assinar documentos em que o irmão se tornava o tutor dele. E aí, depois que ele assinou esses documentos, o irmão o colocou num hospício.
Ele ficou anos lá e quando ele teve uma certa melhora foi liberado. Voltou para casa e a irmã disse, aqui tu não fica, vai cuidar da tua vida. E aí ele não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, conseguiu, pela bondade de uma pessoa, ser o vigia noturno de um prédio comercial. E aí ele passava as noites no frio. E passando as noites no frio, com o tempo, ele acabou desenvolvendo a tuberculose que o estava levando à morte. Então vejam, ele não se sentia injustiçado, não tinha mágoa do irmão, acreditava, embora não fosse espírita, ele era católico, acreditava que iria sobreviver, mas ele não era um espírito superior, era um espírito que na encarnação anterior tinha cometido um crime grave. Mas a experiência da qual ele participou ficou gravada no seu psiquismo e ele tinha certeza de que queria continuar vivo, tinha certeza de que Deus é justo, confiava em Jesus. Então a fé em si não é um indicativo de que o espírito é superior. Então essa compreensão das leis de Deus é fundamental para nós. Nós precisamos compreender as leis do Pai. Essa compreensão vai nos dar uma fé sólida, uma fé estável, que vai resistir até mesmo aos reveses que todos nós sofremos nessa nossa passagem aqui pelo mundo material. Entendendo por que estamos aqui, vai ficar mais fácil aceitarmos as coisas que contrariam as nossas vontades. E também entendendo por que estamos aqui, qual é o objetivo da encarnação, vai ficar mais fácil tomarmos as atitudes necessárias para atingirmos os objetivos da nossa encarnação. Um exemplo disso ocorre com aqueles que vêm às casas espíritas tangidos pela obsessão. Quando a pessoa segue a recomendação de assistir palestras, prestando atenção no que é comentado, ler obras da codificação, meditar sobre os temas lidos, e ela começa a seguir essas recomendações, ela começa a perceber que há uma lógica nos acontecimentos da vida. E é comum a pessoa acabar se tornando espírita, passando a estudar a nossa doutrina de uma forma mais aprofundada para compreendê-la melhor e saber como agir nas diferentes situações que a vida nos apresenta. Mas, se obsediado acredita que o processo obsessivo deve se resolver de uma forma mágica, sem a sua ação objetiva, o problema até pode se resolver, porque o desencarnado que o está assediando, ele pode ser auxiliado por bons espíritos, pode se esclarecer, perceber que está agindo contra si mesmo, e aí ele pode se afastar e vai tratar da sua própria evolução espiritual, e o encarnado não se modifica. Mas nesse caso, o encarnado que não se aproveitou da oportunidade de esclarecimento, ele se vê livre do assédio do ex-inimigo e se afasta da casa espírita, como o doente do corpo físico que após a cura da doença não precisa mais de médico. E aí, esse ex-obsidiado volta a viver a mesma vida de antes, a cometer os mesmos erros que cometia, a sofrer as consequências de uma vida em desarmonia com as leis de Deus. E a acreditar que os problemas que ele enfrenta são decorrentes do que os outros fazem e não do que ele mesmo faz. Os culpados são a esposa, o marido, o patrão, o empregado, o vizinho, os pais, os filhos, etc. Mas não ele. E essa fé que a gente adquire conhecendo a nossa doutrina, ela não deve ser uma fé inerte, uma fé paralisada. Ela deve ser acompanhada da ação, porque se não for acompanhada da ação, ela não vai produzir os resultados positivos que ela pode proporcionar. Da mesma forma que o amor, que não é utilizado, transformando-se em obras em benefício daquele que é seu objeto, ele não tem utilidade, a fé inerte também não traz a quem a possui todos os benefícios que ela pode produzir
quando a pessoa a utiliza. Assim como um medicamento que trata as doenças só beneficia aqueles que as utilizam, né? Eu estou doente, eu compro um remédio, eu pego o remédio, boto lá na minha cômoda, deixo parado, eu não vou me curar. Eu só vou me curar se eu tomar aquele medicamento. Da mesma forma, a fé só beneficia aquele que se utiliza dela, que usa a fé para o enfrentamento das suas dificuldades, para o enfrentamento das adversidades que são normais nas nossas vidas de encarnados. Então, aquele que toma conhecimento das leis de Deus tem que utilizar esses conhecimentos. Se eu sei que perdoar faz bem, que auxiliar os meus semelhantes é uma coisa boa, que é necessário tratar bem o meu irmão, tratá-lo como eu gosto de ser tratado, então eu preciso agir dessas maneiras nas minhas relações com os meus semelhantes para que a minha vida seja uma vida de mais paz. E essa fé, como diz Kardec, embasada no raciocínio, no conhecimento das leis de Deus, é fundamental, porque aqueles benefícios que nós procuramos podem não ser úteis ao nosso progresso espiritual. Aí o desconhecimento pode nos fazer perder a confiança em Deus, achar que Ele não existe ou que Ele não se importa conosco. E pensando assim, nós podemos entender que o que mais vale é procurarmos o melhor para nós mesmos, independentemente de quem possa se prejudicar com isso. Vamos dar um exemplo. Alguém está com uma doença em fase terminal. Se a pessoa não conhece as leis de Deus, ela pode entender que, já que vai morrer, melhor é aproveitar as alegrias, os gozos que o mundo material pode proporcionar, mesmo que alguém se prejudique. Isso vai ser um grande erro. Será justamente o contrário do que a pessoa tem que fazer. Se entender que a morte do corpo físico vai ser a sua morte, o seu extermínio, a pessoa pode praticar atos que vão levá-la a um grande sofrimento na sua volta ao mundo espiritual. Porque tudo que Deus põe no nosso caminho contraria a nossa vontade, Ele o faz porque sabe que assim vai nos favorecer, embora nós não compreendamos a sua vontade e até possamos entender o contrário. A providência divina sempre supre as nossas deficiências, mas não faz por nós o que nós podemos e devemos fazer, porque assim estaria nos induzindo à imobilidade, à estagnação, à preguiça, e isso atrapalharia o nosso progresso espiritual, porque através do enfrentamento das dificuldades do caminho que nós desenvolvemos a inteligência, e isso nos dá condições de dirigirmos as nossas próprias vidas. Vamos dar mais um exemplo. A fé tem um fator preponderante na eficácia do passe. Não faz diferença quem é o médium que está transmitindo o passe. Se o passista não estiver em condições de transmitir os fluidos benéficos que a pessoa precisa, os espíritos encarregados do passe vão isolá-lo magneticamente para que não haja prejuízo para o receptor do passe. E nesse caso, os espíritos transmitem os fluidos diretamente ao receptor, que vai recebê-los de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua posição mental. Mas, se o receptor do passe não tem fé, se ele não eleva o seu pensamento numa prece, estabelecendo a ligação mental com a espiritualidade superior, ele não vai receber os fluidos magnéticos que ele precisa, por melhores e mais fortes que eles sejam. Nem o passista, nem o espírito que transmite o passe podem superar os obstáculos da falta de fé ou de sintonia daquele que recebe o passe. No livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz nos dá um exemplo disso. Quando uma pessoa, durante o sono, se encontra com um inimigo, e aí ele tem um grande embate, uma altercação séria, depois ele, quando volta para o corpo físico, ele acorda desarvorado, a pulsação está acelerada, a pressão subiu, ele está desarvorado e ele pensa que vai morrer. André Luiz e o espírito Hilário estão do lado dele e transmitem
passes nele. E essas energias transmitidas não penetram na organização desse encarnado. Mas é porque ele se assusta, porque ele pensa que vai morrer e eleva uma prece a Deus pedindo ajuda. Ele começa a orar e começa a absorver os fluidos. E melhora. Vejam, os espíritos fizeram a sua parte, mas ele não estava em condições de receber. Por que isso acontece? Porque a nossa mente é criadora, o nosso mundo, embora ele pareça ser material, sólido, é mais um mundo mental do que material. A matéria palpável que nós vemos no nosso dia a dia é só uma transformação do fluido cósmico universal. E a nossa mente opera muitas transformações neste fluido. Podemos afirmar, sem medo de errar, que os nossos pensamentos são criações reais, não são coisas abstratas sem vida. Se todos nós pudéssemos ver os nossos pensamentos, iríamos ficar espantados com a quantidade de imagens que veríamos. E quanto mais confiança tivermos naquilo que pensarmos, maior energia haverá nessa nossa criação mental. E maior será a possibilidade de alcançarmos aquilo que estamos querendo. Dessa forma, também o passista, quando age com compreensão plena do que está fazendo, ele vai ter mais fé na sua capacidade de auxiliar o receptor do passe e vai fornecer a esse os fluidos benéficos necessários. Ele vai ficar menos dependente do espírito que trabalha na transmissão do passe. E a fé é importante também, e muito importante, para lutarmos contra as nossas imperfeições. Nós podemos achar que não vamos vencê-las porque elas estão muito entranhadas no nosso psiquismo, que elas nos dominam há muito tempo, mas devemos sim acreditar que podemos conseguir vencê-las e devemos também confiar em Deus, porque através dos bons espíritos Ele vai nos dar forças para lutarmos e vencer essas imperfeições. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 22, o Espírito que assina V. Monod, ele fala sobre o que nós devemos pedir quando fizermos as nossas preces. E ele diz assim, vocês não devem dizer como muitos fazem, não vale a pena orar porque Deus não me atende. E ele diz assim, já vos lembrastes de pedir a vossa melhoria moral? E ele diz, não, bem poucas vezes fazes isso. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E aí ele diz assim, pedi antes de tudo que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Os bons espíritos estão sempre dispostos a auxiliar aqueles que querem se tornar melhores, aqueles que querem aproveitar a encarnação para evoluir espiritualmente. Sempre que nós desejarmos sinceramente nos tornarmos mais fraternos, mais pacientes, mais tolerantes, mais pacíficos, mais caridosos, e orarmos pedindo ajuda à espiritualidade, temos certeza de que eles vão nos auxiliar. Diferentemente de nós, os espíritos superiores gostam de ajudar os seus irmãos menores. E principalmente eles gostam de ajudar os seus irmãos menores a lutar contra as próprias imperfeições. É claro que eles também nos auxiliam nas nossas dificuldades do dia a dia. Quando a gente está com alguma dificuldade e precisa de ajuda e não conseguimos sair dela por nós mesmos, eles nos auxiliam sim. Mas eles ficam muito mais felizes quando nos auxiliam a nos tornarmos melhores, porque assim eles vão estar nos ajudando a nos tornarmos mais independentes e a construirmos nós mesmos a nossa felicidade. Com o esforço de nossa parte e com o auxílio dos bons espíritos e com a nossa fé,
o que parece impossível de início vai se mostrando cada vez mais possível com o passar do tempo. E como disse esse espírito V. Monod, à medida que passarmos a agir mais corretamente, as nossas vidas ficarão mais agradáveis, passaremos a ter mais paz. Por isso nós preconizamos muito ao longo dos anos que os espíritas devem estudar a nossa doutrina, procurar se aprofundar na compreensão do espiritismo, porque quanto mais estudamos a doutrina espírita, mais nós percebemos o quanto a nossa felicidade está na nossa mão. O aprofundamento do estudo da doutrina espírita nos dá um resultado análogo ao que acontece com aqueles que estudam as leis da ciência física. Vamos dar exemplo. A água é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. O hidrogênio é talvez o maior combustível que existe no nosso mundo. Não sei se é o maior, mas é um dos maiores. Mas para queimar, todos os combustíveis precisam de oxigênio. E aí nós temos oxigênio e hidrogênio reunidos. E o que acontece quando nós colocamos água no fogo? Apaga o fogo. Nós não vivemos sem oxigênio. O átomo de oxigênio, a molécula, é composta de 2 átomos, é O2. A gente pode pensar, se eu botar mais oxigênio no ar que eu respiro, fica mais fácil para tirar do meu organismo o carbono que sobra, né, na queima lá no cérebro, da energia que é consumida no cérebro. Não! Se eu colocar mais um átomo de oxigênio na molécula de oxigênio, eu faço um O3, é ozônio, é um gás venenoso. Então, às vezes as coisas parecem muito triviais e a gente vai examinar e percebe que não é bem assim. E cometemos muitos erros nas nossas vidas de encarnados, agindo sem um grande conhecimento da lei de Deus, agindo errado, achando que estamos agindo certo. E mais do que isso, mesmo aqueles que procuram estudar os ensinos do Cristo, sem o auxílio da doutrina espírita, com frequência se equivocam em relação aos ensinos de Jesus. Quando ele disse: não resistais ao mal que vos queiram fazer, se quiseres vos obrigar a caminhar 1000 passos, caminha mais 2000, se te quiser tirar o teu manto, entrega a túnica também. As pessoas podem pensar que Jesus estava nos proibindo de nos defender. Ele disse assim: se vos bater na face direita, oferece a outra. Não é nada disso. Ele estava nos dando um conselho, nos aconselhando a sermos pacíficos, porque ser pacífico torna mais fácil a nossa vida. Mas ele não estava dizendo que nós não temos direito à defesa. A própria natureza nos dotou de meios de nos defendermos. O Criador nos dotou do instinto de conservação. Então vejam, é necessário estudar os ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. Quanto mais estudarmos a doutrina, mais fortes ficaremos para o enfrentamento das adversidades do dia a dia. Principalmente num momento como esse, de pandemia, em que as pessoas se assustam com a morte e esquecem que a morte só atinge o corpo físico. O espírito, aquele ser que age, que pensa, que sente, que ama e é amado, esse jamais vai morrer. Então, em nosso próprio benefício, procuremos estudar as leis de Deus à luz do Espiritismo. Fazendo isso, talvez os problemas não saiam da nossa frente, mas nós nos tornaremos maiores e mais fortes do que eles,
e eles vão nos fazer sofrer muito menos. A gente agradece pela atenção, pela oportunidade que a Casa Paulo de Tarso nos concedeu, e que o nosso Mestre nos fortaleça nesse enfrentamento contra as nossas imperfeições morais, e os nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, nos ajudem a vencermos a nós mesmos. Estejamos em paz.